Todos já sabem que o Brasil é um país gigantesco, com um enorme potencial em praticamente todos os setores. Mas por que o Brasil sempre se autossabota? Falando especificamente do setor de defesa, o país sempre tratou suas empresas de forma inadequada. Ao longo da história, diversas empresas do setor de defesa tiveram inícios promissores, mas com o tempo ficaram pelo caminho. Outras chegaram até a desfrutar de prestígio internacional, como a Engesa. A lista de empresas que faliram é grande, mas aqui podemos citar as mais conhecidas, como a Bernardini, a CBT, a INA e, por que não, também a Avibras, que, embora não tenha declarado falência, hoje tem o status de uma empresa falida, uma vez que se encontra sem operação e com suas portas fechadas. O setor de defesa no Brasil sempre enfrentou dificuldades, justamente porque o governo brasileiro nunca tratou a questão da defesa como algo sério e prioritário, mas até hoje de forma amadora e irresponsável. Em todos os países onde a indústria armamentista é sólida, as empresas locais receberam ajuda do governo para se manterem de pé com contratos e vendas de armamentos, além de o próprio governo promover as empresas em mercados de outros países por meio de viagens oficiais. Um exemplo de descaso do Estado brasileiro foi a venda de baterias do sistema Astros para a Malásia, que sofreu atrasos de anos devido às burocracias do governo. Em determinado momento, os malaios chegaram a cogitar o cancelamento do negócio, dado o tamanho da burocracia. O renomado sistema Astros da Avibras teve seu desenvolvimento graças ao Iraque nos tempos de Saddam Hussein, quando ele ainda mantinha relações amigáveis com o Ocidente. O mandatário iraquiano investiu na Avibras para que a empresa pudesse desenvolver um sistema de foguetes para o exército iraquiano. Um exemplo bem mais atual de como o Estado brasileiro trata suas empresas e seus projetos de maneira desleixada é o míssil nacional Mansup, da CIAT, que demorou anos para ser desenvolvido, justamente por conta das verbas limitadas. Há pouco tempo, o Ed Group adquiriu 50% da empresa e, em pouco tempo, o projeto do míssil deslanchou. Em suma, foi necessário que uma empresa estrangeira adquirisse metade de uma empresa nacional para que o sonho de um míssil antinavio nacional pudesse, de fato, se tornar uma realidade. A ineficácia estatal brasileira é tão palpável que, nos anos 90, por muito pouco, a Embraer não se tornou uma empresa falida. Em 1994, durante o governo de Itamar Franco, a empresa foi privatizada para que pudesse continuar tendo sobrevida. Hoje, a Embraer é o terceiro maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo, além de ser um dos maiores fabricantes de jatos executivos. Mais uma vez, estamos vendo uma grande empresa brasileira fechar suas portas e o Estado brasileiro, de fato, nada fazer para impedir isso. No Brasil, todos os anos, verbas para carnaval, shows e outros atrativos do chamado pão e circo são sempre garantidas. Há quantos anos o Brasil enfrenta um grave problema na sua defesa antiaérea? São décadas e décadas de atraso. O Exército há muito tempo tenta desenvolver um projeto sólido de defesa antiaérea, mas sempre esbarra em questões orçamentárias. Neste ano de 2024, tivemos um grave problema no estado do Rio Grande do Sul, quando as chuvas causaram uma catástrofe generalizada no estado, resultando em danos financeiros gigantescos e, sobretudo, na perda de vidas humanas, o que é irrecuperável. Durante o ápice do desastre, muitas críticas populares surgiram em torno das Forças Armadas brasileiras, com a pergunta de onde estavam os helicópteros das três forças para socorrer a população gaúcha. O fato é que tudo o que a FAB, a Marinha e o Exército puderam deslocar para o local foi deslocado. A pergunta que a população brasileira deveria fazer é: por que o Estado brasileiro investe mal nas Forças Armadas? E cobrar de maneira enfática os governantes para que o assunto fosse tratado com prioridade. A maneira que o Brasil trata o assunto defesa é tão desleixada que, quando há a necessidade de haver cortes de gastos, o primeiro setor a ser tesourado é justamente a defesa.
Hoje, não existe uma lei que estipule um valor mínimo do PIB para o investimento em defesa. Historicamente, o Brasil investe, anualmente, cerca de 1,5% do PIB, mas boa parte desse montante vai para custear as despesas de pessoal, como alimentação, sobrando pouco para que as Forças Armadas realizem a manutenção de seus equipamentos e adquiram novos. O Brasil deveria investir, no mínimo, 2,5% de seu PIB em defesa e ter uma lei que resguardasse isso.